Muito bem, na sequência, o segundo assunto a ser falado no simpósio, risco de novas emergências em saúde pública, importância da detecção oportuna de eventos e das ações de vigilância. O nosso palestrante tem graduação em medicina pela Universidade Federal da Bahia, residência médica em infectologia e doutorado pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e é especialista em CET Produção e Inovação em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Mato Grosso do Sul. Foi diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no período de 2019 a 2020. É presidente da Associação Brasileira de Medicina Tropical e tem experiência na área de medicina e vigilância das doenças transmissíveis e desenvolve projetos de pesquisa na área de tuberculose, arboviroses e Covid-19. Possui mais de 150 artigos científicos publicados em 20 anos de atuação. Dr. Júlio Henrique Rosa Croda, a palestra está por sua conta. Por favor. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui no evento do CIEVES e estar do lado do Marcos Quito, né? Me trouxe boas memórias, né? Dias muito duros, né, que a gente viveu, e eu aprendi muito. Tinha muita gente competente lá, né? Eu, assim, posso dizer que aprendi muito a lidar com a emergência em saúde pública na prática, mas a gente tinha pessoas experientes lá, né? Tinha o Marco Quito, tinha o Rodrigo Said, tinha o Rodrigo Furtuoso, o próprio Anderson, pessoas que vêm, que fazem a história, né, da emergência de saúde pública no Brasil e foi responsável, né, pela política pública em termos de emergência de saúde pública. Então, aprendi muito com eles. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu, ali sentado, ouvindo ele falar, eu fui lembrando do que a gente passou junto em diversos momentos. Então, ficou para mim falar sobre risco de emergências em saúde pública. Você pode contar meu tempo aí também, a gente vai tentar, né, realmente seguir isso daí. Lógico, quando a gente pensa em emergência de saúde pública, a gente tem que entender o contexto dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. A gente está claro no objetivo 3, lógico, assegurar uma vida saudável, promover bem-estar, mas a gente tem muita relação com o objetivo 1, erradicação da pobreza. Nós vivemos um momento complicado com o aumento da pobreza, água potável e saneamento e redução das desigualdades sociais. Quando a gente pensa em emergência, resposta e o perfil das doenças no território, com certeza existe uma relação muito íntima com os determinantes sociais. E quando a gente olha, né, a epidemiologia, ela tem como princípio o atendimento de que eventos relacionados à saúde, como doenças e seus determinantes, o uso de serviços de saúde, elas não vão ser não se distribui ao acaso, né? Então, é importante a gente entender que existe uma preparação, uma resposta para gerar um menor dano à saúde. Quando a gente pensa na resposta, eu queria agradecer muito desses slides aqui, não são meus, né? Eu fui pedindo ajuda de diversos amigos, né? O Anderson Furtuoso, para a gente montar a apresentação. Então, alguns desses slides são do Anderson, são do Furtuoso. Quando a gente olha o que a gente pode pensar de emergência em saúde pública, a gente tem um envelhecimento populacional, migrações, a desigualdade, urbanização sem planejamento e, lógico, turismo e tráfico internacional. Esse é um dos principais determinantes, né? Hoje em dia, você pode chegar a qualquer lugar do globo em 48 horas. Rapidamente, qualquer doença pode disseminar de uma forma muito rápida. Diferente do passado, viagens de navios demorava para você cruzar o Oceano Atlântico 3, 4 meses. E, lógico, a gente tem desafios importantes quando a gente pensa novos riscos, né? Doenças emergentes e reemergentes. A gente tem novas doenças, né? Não tão novas, mas novas para o território que a gente está inserido, como Covid foi nova, mas o Ebola, o Zika vírus. Você tem novas populações, a gente está tendo cólera no Haiti nesse momento, é uma emergência de saúde pública, a gente tem baixas coberturas de poliomielite
e o Marcos conhece muito bem, que ele participou da Operação Acolhida naquela fronteira lá com a Venezuela, é um risco de reintrodução importante. A gente tem doenças antigas em novos lugares, como a febre do oeste do Nilo nos Estados Unidos, e aqui a gente já detectou, né, surtos importantes, né, relacionados a equinos, principalmente no Nordeste. A gente tem reintroduções, infelizmente. Eu também participei do COI do sarampo, fui o coordenador do COI sarampo lá quando a gente entrou. Impacto importante, a gente trabalhou muito tentando, de alguma forma, diminuir o impacto. A gente tem mutações importantes que podem estar associadas à maior transmissibilidade e letalidade, o influenza H5N1. A gente tem que monitorar a circulação do influenza, porque surgem novas variantes de impacto importante. Resistência às medicações, a gente, por exemplo, aqui, quando a gente fala de sífilis, mas gonorreia resistente à penicilina, a gente tem a tuberculose, né? Eu trabalho com tuberculose aqui dentro do presídio de Mato Grosso do Sul. É um absurdo que tem 25% dos novos casos do estado são em populações privadas de liberdade. Quando você olha a população em volta, chega a 40%, 50% relacionada à prisão. Então, é um importante local de transmissão, mas vamos supor que a gente tenha um surto de multidroga resistente. E esse multidroga resistente vai para a comunidade. E aí, será que a gente não deveria ter uma estratégia específica nesse contexto? Então, importante entender que isso pode ser uma emergência também, resistência aos medicamentos. Então, o que a gente sabe até o momento, que 70% das doenças emergentes são zoonoses, né? E 23% são transmitidas por vetores. A gente teve o exemplo da Zika, né? A própria Covid-19 é considerada uma zoonose. Então, essa relação que a gente tem com o meio ambiente e as mudanças climáticas vão favorecer o surgimento de novas emergências em saúde pública nesse contexto aqui das doenças infecciosas. Aqui é só para a gente trazer um panorama, né? Nessa definição de One Health, vai ter um seminário aqui dia 1º e 2, aqui no Estado, organizado pela Secretaria Estadual de Saúde, que vai trazer, a OPAS está participando também, mas só para a gente ter esse cenário de dispersão, infecção, a gente pode observar infecções emergentes, dispersões da doença, novas infecções emergentes identificadas. Então, olha o que a gente já teve, por exemplo, o monkeypox em 2003, nos Estados Unidos, onde não houve uma disseminação, foi apenas em viajante. Mas a gente tem gripe aviária. Se você olhar temporalmente esse mapa em diferentes locais do mundo, você pode entender quão complexo e quão difícil é a gente ter uma resposta oportuna para esses diversos agentes, né? Então, a gente pode... Mas aqui no Brasil, por exemplo, o Zika vírus, o surto de febre amarela, a reintrodução do sarampo. Então, eu trouxe esse slide também que mostra um pouco do monkeypox em 2017 e 2003 nos Estados Unidos. Então, aqui a gente pode ver também a China como um país importante na disseminação, principalmente de vírus respiratórios, a gripe aviária, agora o SARS-CoV-2. Então, é importante entender qual a relação nesse contexto de zoonose, principalmente nesses países onde existe uma relação muito íntima, dificuldade de fazer uma vigilância efetiva. E, lógico, com certeza, e eu recomendo esse artigo que foi publicado esse ano, as mudanças climáticas estão intimamente relacionadas com o risco de novas pandemias, justamente para essa facilidade, né, que a mudança climática se instala de você ter essa relação entre diferentes organismos, homem, animais, e estabelecer essa mudança de padrão, né? E aqui você pode ver, né, a densidade populacional, as áreas onde, muito provavelmente, onde deve ocorrer esse cruzamento entre as espécies, principalmente de vírus, né, que a gente observa mais essa mudança de padrão, né, da adaptação importante. A gente sabe que as mudanças
que as viagens se intensificaram ao longo do tempo, as mudanças climáticas e a relação com o meio ambiente vai afetar o surgimento de novas epidemias, mas, com certeza, os determinantes sociais de saúde são fundamentais para prever o impacto daquela doença no nosso território, né? E quando a gente olha, por exemplo, o Covid-19, a gente pode entender a idade como determinante principal, raça, cor no sentido de acesso a diagnóstico, a serviços de saúde, as desigualdades sociais que levam dificuldades no acesso, doenças metabólicas que se tornam cada vez mais frequentes, diabetes, hipertensão, risco de hospitalização e óbito nesses pacientes, tabagismo e outras doenças crônicas. Então, sempre no contexto de uma nova emergência de saúde pública, a gente tem a certeza que determinantes sociais serão condicionais para determinar, por exemplo, no caso do Covid, a severidade associada à doença e o risco de hospitalização e óbito. A gente tem, né, a publicação do Diário Oficial da Resolução 588, né, que vem da primeira Conferência de Vigilância e Saúde, mas que regula o que é uma emergência de saúde pública de importância, né? Então, esse documento é a Política Nacional de Vigilância e Saúde, né? Então, essa resolução é muito importante e as definições associadas à Política Nacional de Vigilância e Saúde descreve a emergência de saúde pública como uma situação que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de risco, danos e agravos à saúde pública. A gente tem, né, uma diversidade na natureza das emergências de saúde pública. A gente falou um pouco de Covid-19, a gente vem falando de doenças infecciosas, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, recentemente, durante a pandemia de Covid-19, a gente teve enchente em Petrópolis, que é um desastre natural, derramamento de óleo, também nas praias do Nordeste, onde é um desastre natural, rompimento de barragem Brumadinho. O Marcos, junto com a Dani, ficaram bastante envolvidos nessa temática. E epizootias, né? Epizootias faz parte também da vigilância, né? Importante a gente entender que pode ser precursor, por exemplo, da febre amarela. Então, é importante monitoramento adequado e pode ser feito através do CIEVS. Então, eu estou muito ligado mais às doenças infecciosas do ponto de vista das emergências de saúde pública, mas a gente tem pessoas com experiência que foram adquiridas nesses últimos anos em relação aos desastres, né, que extrapola essa capacidade do SUS em responder. A gente tem as emergências epidemiológicas, um risco de disseminação nacional, agentes infecciosos inesperados, reintrodução de doenças erradicadas. A gente está sob risco de poliomielite em todo o território nacional, uma gravidade elevada, é o caso do ebola, apesar de menor transmissibilidade, tem um risco eminente de gerar casos graves e principalmente que extrapola a capacidade de resposta do SUS. A gente tem produtos, né? Produtos que ocorreram algum tipo de falha na sua produção, ou o estoque é insuficiente. Então, pode ser encarado como uma emergência de saúde pública. Desassistência, as calamidades públicas. Então, é importante também, quando você observa uma incapacidade de resposta, a gente tem isso durante os períodos sazonais de arbovirose. Em muitos momentos, a dengue extrapola essa capacidade de resposta do município durante o período sazonal, apesar de não ser uma doença nova, eminentemente, nesse momento, pode se declarar uma emergência de saúde pública. E quando a gente olha as dimensões operacionais das emergências, né, a gente tem um componente que é mais municipal, vocês têm o CIEVS municipal, né, uma emergência de saúde pública de importância municipal, como foi o desastre em Petrópolis. A gente está tendo agora chuvas, como o Marcos citou, em Santa Catarina, Paraná e no Espírito Santo. Uma emergência estadual, o caso de Brumadinho acometeu mais de um município, o caso de dengue geralmente acomete mais de uma cidade no estado. Emergências nacionais, né? Foi dengue, foi febre amarela no passado, e emergências internacionais, como foi ebola, zika e Covid-19. Então, tem diversos níveis associados
emergência de saúde pública, é importante monitorar e entender no território, ao longo do tempo, do que se trata. Aqui o Marcos já comentou, né, o RSI, o regulatório, a parte... Opa, desculpa. Que foi em 2005 aqui, mas que realmente foi publicado em 2007. Aqui também são outros exemplos, né? Aqui não só doenças infecciosas, mas, por exemplo, terrorismo nos Estados Unidos, a gente teve antrax, a gente teve tsunami na Índia, onda de calor na França, furacões, terremoto na Haiti, tsunami no Japão. Existe uma resposta de saúde pública que deve ser aplicada em cada contexto, né? E, lógico, no Brasil, a gente tem muitas emergências associadas às doenças infecciosas. Mas, recentemente, a gente está na 6ª SPI relacionada à varíola dos macacos. Esse conceito o Anderson usa muito e eu gosto, que é detectar, notificar e responder, né? É o 717, que é detectar em 7 dias, a partir do início do surto, notificar imediatamente e responder em 7 dias, né? Então, esse tempo é muito importante para que você tenha um CIEVS, se não é para responder de forma rápida. Não existe uma lógica, né, de você estruturar um centro justamente para detectar, né, para você notificar e responder, se você não consegue fazer de forma rápida, né? Se você vai fazer da forma tradicional, como a vigilância vem fazendo há anos, que só depois que você identifica um problema é que você vai entender que ocorreu e você não conseguiu agir, principalmente não conseguiu responder. É a vigilância do passado. Você sempre está contando a história do passado e você não está fazendo nada para modificar aquele cenário. E quando a gente pensa em epizootias e pandemias, né, a gente tem vetores, animais silvestres, animais domésticos, tudo isso está envolvido nessa questão. Você tem barreiras entre as espécies e, quando faz esse pulo, é que acontece o surgimento de um novo vírus, o SARS-CoV-2, por exemplo. Então, existe essa relação muito próxima em alguns países, e aqui em termos temporais. Então, a gente tem que ficar atento para isso. E o mais importante, quando a gente pensa na estratégia 717, é entender que você pode trabalhar com predições, a detecção é super oportuna, mas agir oportunamente é o mais importante, né? Muitas vezes a gente fica coletando muitos dados, esperando dados mais concretos chegarem, e a gente não age, só fica monitorando. É papel do Estado, é papel do município agir precocemente no momento de uma emergência de saúde pública. Por quê? Se você tem ações de controle, você vai evitar casos, você vai evitar transmissão, vai evitar impacto, né? Não adianta só contar história bonita, se você não detectar e, principalmente, não responder de forma oportuna. Então, você tem uma matriz de risco, né? Uma probabilidade de ameaça, por exemplo, poliovírus, que a gente está vivendo nesse momento. Com a consequência dessa vulnerabilidade, baixas coberturas vacinais, estimativa de risco elevado. Então, a reintrodução, né, do vírus da polio selvagem é um risco muito grave. A gente está vivendo esse momento, a gente está falando, a gente está detectando oportunamente. Qual vai ser nosso plano de ação para isso? Aqui a gente já tem um plano. O que a gente vai fazer a nível municipal se for detectado um caso de poliomielite selvagem? A gente tem tempo de resposta? O laboratório consegue dizer para a gente, em 7 dias, que é polio selvagem não vacinal? Vocês já foram verificar isso? Eu não sei, né? Quem trabalha na emergência tem que entender os riscos e entender as consequências associadas a isso, né? Então, você tem uma fase de preparação, que é isso que eu falei, sabe todos os pontos frágeis, como que a gente vai responder a isso, né? Diversos eventos. O que a gente está sob risco no momento? Qual o cenário? Vou fazer uma avaliação de avaliação de cenário de risco. O que está na minha perspectiva futura? O que eu preciso ajustar? Qual o evento que eu estimo? Então, oportunidade de controle, ativação de um plano específico. A gente pode ter planos de contingência para todas as doenças. Esses planos de contingência fazem parte da elaboração, da preparação, né?
Então, você ativa aquele plano, você tem uma coordenação interna, alianças estratégicas, principalmente um plano de comunicação de risco adequado, equipe é treinada, preparar mensagens oportunas, um plano de mídia super importante, vigilância de rumores. Então, se você tem a detecção, muitas vezes nossa no Brasil é oportuna, mas a gente não consegue ter um tempo de resposta adequado. E sempre depois que passa, né, esse período que você tem uma recuperação, você tem que fazer a avaliação. E a avaliação faz com lições aprendidas. Avaliar, documentar, justamente para aprimorar seus planos de contingência. O que você errou? E você vai errar muito, né? E a gente continua errando. Mas se a gente não aprende nada, isso que é triste, porque a gente vai repetir esses erros no futuro, no momento de novas emergências. Então, quando a gente olha as dimensões operacionais, o Marco já colocou um pouco disso, né? Aqui é um exemplo, né, de surto, epidemia, pandemia. Você tem escabiose em escola, seria um surto local, uma epidemia de, vamos dizer, doenças diarreicas num bairro específico com baixo saneamento. Continua sendo local. Municipal, por exemplo, a gente tem exemplos de chikungunya, de dengue, estadual dengue, sarampo, nacional, febre amarela, internacional, poliovírus selvagem, zika vírus, ebola, é uma nova doença, covid-19, influenza. Então, importante entender essas definições, a dimensão operacional, para justamente propor ações que sejam efetivas no que diz respeito à resposta. Então, você pode entender, por exemplo, né, um surto de dengue no estado, a nível municipal, a nível estadual, quando se iniciou, né, quando foi detectada, a notificação está sendo feita em menos de 24 horas, e a resposta em 13 dias. Você vai identificar quais são os gargalos, por exemplo, na detecção, atraso na procura por atendimento médico, atraso no processamento de amostra, atraso para registrar no Sinan. Um monte de gente fica com ficha. No Norte aconteceu muito isso, no sarampo. A gente teve que pagar no Ministério da Saúde digitadores para a gente ter algum tipo de informação, porque a gente não sabia nem o número de casos que estava ocorrendo lá. Recursos, por exemplo, recursos humanos insuficientes para dar resposta, falha na comunicação, né? Por exemplo, quando a gente teve a variante gama, a gente faltou leito hospitalar. Então, importante identificar os facilitadores, eventos em comum para a região, rotina de vigilância epidemiológica, a estrutura dos municípios. Aqui é um exemplo, né? Vamos lá, teve uma ação, você tem o início da resposta dia 5 de maio, você investigou epidemiologicamente, mandou equipe no dia 6 de maio, você fez a gestão de casos no dia 6 de maio, você tem contramedidas iniciais já em abril, iniciou. Você tem o engajamento comunitário dia 7 e o mecanismo de coordenação dia 6. Só que o resultado do laboratório só chegou dia 17/5. Então, não foi oportuno. A gente, no Brasil, tem um exemplo claro, que é limitador, que é laboratorial. O CIEVS, a gente entende que não é função do CIEVS propriamente dito, né? O diagnóstico laboratorial, mas ele tem que se articular para melhorar essa resposta laboratorial no contexto, no cenário das novas emergências. Como que eu posso, qual é a minha referência? Minha referência está respondendo adequadamente? Eu tenho outras alternativas que podem ser utilizadas para ter uma resposta em tempo oportuno? Aqui, foto, né? Eu cheguei lá, né? Me botaram logo para ser o coordenador do sarampo, né? Então, aqui também é uma foto. Acho que o Marcos lembra de várias pessoas aqui, né, dessa equipe. O Marcos trabalhou muito na parte de emergências. Aqui o sarampo, né? Eram 17 profissionais envolvidos. A gente fabricou 6 boletins, 10 notas informativas, 3 coletivas de imprensa, 150 contatos com os estados, né? Em relação à articulação, né? 21 videoconferências, 4 reuniões virtuais, um webinar com especialista. Em termos de gestão de recursos, foi esse. Isso daqui a gente ficava atualizando, porque é o resumo do que foi feito durante o período. Aqui já aqui, ó. Eu não tinha a foto que o Marcos tem, mas eu tenho a foto dele aqui, ó, junto com o Furtuoso aqui, né?
Também, falando um pouco disso, aquela ali foi quando o Drauzio Varela, eu estava ali no canto, só aparece minha cabeça ali, ó, do lado do Anderson, esteve lá visitando o Centro de Operação de Emergência, a gente fazia videoconferências, aqui foi um treinamento que o Brasil, como o Marcos falou, né? O Brasil proveu treinamento para detectar, a gente não tinha nenhum teste. O Brasil conseguiu, junto com a OPAS, fazer esse treinamento e ofertar o RT-PCR para toda a região. A comunicação, para mim, o principal componente da resposta à emergência de saúde pública é a comunicação, né? Por quê? Porque, assim, as pessoas elas querem saber que você se importa antes de se importar com o que você conhece, tem dificuldade de ouvir, entender, lembrar as informações, confia na maioria dos que estão dispostos a reconhecer a importância da incerteza. A comunicação é fundamental. Você não pode ter dinheiro, não pode ter nada, não pode ter equipe, mas se você não comunica bem, você já está fadado ao fracasso do ponto de vista da resposta. Aqui foi os vídeos foram tirados do ar, mas o Twitter não. Dia 19 de fevereiro, a gente ainda não tinha, né? Não há casos no Brasil. Você pode observar ali, no próprio Twitter do Ministério da Saúde. E essa foi a primeira coletiva, porque estava em período de férias, o Mandetta estava fora, o Anderson estava fora, eu era substituto do Anderson, foi a primeira coletiva do Covid-19 que eu e o Gabardo realizamos. Então, a comunicação é fundamental. Infelizmente, a gente não teve uma boa recepção do gestor federal do ponto de vista de entender que ali era a única coisa que a gente tinha no momento, porque não tinha EPI, não tinha teste, não tinha nada. O que a gente tinha era comunicação. Então, as lições aprendidas sempre é bom fazer, o que deu certo, o que precisa melhorar, quais são as recomendações e outras informações. No Brasil, eu vou finalizar com essa parte, né, de Brasil, a gente tem uma articulação dentro do Ministério da Saúde, principalmente, né, dentro da SVS, né, mas tem a Força Nacional também, que não faz parte da SVS, sim da SAES, mas existem outras secretarias que estão associadas à articulação do ponto de vista de monitoramento, alerta, resposta e recuperação. Então, a gente tem doenças e agravos, epizootias, desastres, produtos e serviços altos intencionais que a gente tem que monitorar do ponto de vista de emergência de saúde pública, do ponto de vista da Secretaria de Vigilância e Saúde, que está mais organizada do ponto de vista da resposta das emergências. A gente tem um desastre, que é coordenado ainda pela Daniela, né? Acho que é a única que ficou ainda lá, né? Uma das únicas remanescentes, mas tem essas outras coordenadorias, e o CIEVES Nacional está dentro da Coordenação Geral de Emergências em Saúde Pública, assim como a EPSUS, como a Vigilância Epidemiológica hospitalar e o Vigidesastre, que é essa parte de Brumadinho, de entender a capacidade hospitalar e o que deve ser feito com essas pessoas. Que é importante ter um planejamento com cenários, planos, atores, capacitação, simulação. É importante organizar simulações do que pode ocorrer. Durante a resposta, avaliação, decisão, atuação e, lógico, na recuperação, quais são as lições aprendidas, né? O manejo da emergência ela é estressante, é muito difícil de ser feita, e, lógico, os componentes são monitoramento, análise de situação, informação e comunicação e resposta. Existem diversos, né? O Marcos mostrou algumas bibliografias, aqui são outras bibliografias que podem ser acessadas, né? Para justamente se basear o CIEVES e a resposta às emergências. Aqui são alguns dos materiais bibliográficos, os instrumentos. Entender, né, que a rotina é monitoramento do CIEVES, das reuniões semanais, das áreas técnicas, principalmente solicitando que seja em tempo oportuno. Esse é muito difícil no Brasil, né? E, lógico, durante as emergências, como o Marcos já falou, tem que ter um comando, uma coordenação unificada. Existe o documento a respeito das redes nacionais de vigilância e resposta à emergência. Aqui são as competências.
né? Eu acho que é mais, em vez de eu ficar lendo, é melhor vocês acessarem o documento e entender qual a competência do CIEVES. Existe o CIEVES municipal, estadual, nacional, né? A própria Anvisa também participa dessa estratégia de detecção, monitoramento e resposta. E quando a gente olha, né, a capacidade de vigilância, de notificação, verificação e resposta, a gente tem, com certeza, funções que são do município, do estado e a nível nacional. No município, aqui especificamente, a detecção tem que ser em tempo oportuno. Não adianta um olhar do passado, porque você não gera resposta para o presente. Então, de alteração de padrão epidemiológico, comunicar ao Estado e Ministério da Saúde e a adoção de medidas de controle. O Estado apoia os municípios na resposta. Então, claramente, quem lidera a resposta é o município. Estados e a nível nacional apoiam essa resposta. Se o município não está comprometido com a resposta, vai ser muito difícil gerar ações concretas do ponto de vista, principalmente da resposta. E aqui, né, na Política Nacional de Vigilância e Saúde, eu marquei algumas coisas, né? As ações de vigilância na situação de emergência em saúde pública de importância municipal, colaborar com a União e execução, né, nos portos, aeroportos e fronteiras, monitorar e avaliar ações de vigilância no seu território, inclusive indicadores pactuados para avaliação dessas ações em saúde, implementar gestão e alimentação no âmbito municipal dos sistemas de informação de interesse e de vigilância, implementar na rede de atenção à saúde, na rede privada, o registro de doenças e agravos, de notificação compulsória, inclusive aqueles relacionados ao trabalho, assim como outros dados pertinentes à vigilância e saúde, no conjunto do sistema de informação. Eu vou encerrar minha apresentação agora, ainda com tempo, 1 minuto, tá? Eu ia falar um pouco de Covid, que eu sempre gosto de falar de Covid, mas acho que é desnecessário, mesmo porque nosso tempo está restrito. Eu agradeço o convite novamente da Vanessa, da Verusca, do Mauro, para participar desse evento com vocês.